Saudações, caros espectadores! Hoje iremos conversar a respeito das variadas tipografias decorrentes da história. Essa linha do tempo começa comigo. Primeiramente, é de grande importância salientarmos que não haveria sequer uma tipografia caso o alfabeto não existisse. O senso estético dos egípcios, cheio de simetria, adorno e harmonia, em conjunto das descobertas de Jean-François Champollion, os pictogramas, os ideogramas e a fonética dos hieróglifos, são de caracteres essenciais para preparar espaço ao que realmente conhecemos por tipografia. Demais, o cuneiforme sumério prova que a necessidade de registro de riquezas incentivou a escrita. Ora, para a constituição de um sistema contábil, bem como um tributário consistente, os acordos não poderiam se privar a mera conversa, não é? Com isso, já podemos dizer que a escrita surge, e a nossa primeira parada tipográfica é a Roma Antiga. O cavalo ferido, uma vez vencedor, cambaleia, esquecendo ambos os entusiasmo e grama. Ele se vira para a água e quase sempre atinge o chão com o casco. As suas orelhas inclinam. Nelas há um suor intermitente que sai. Tornando-se frio quando ele está para morrer, sua pele é molhada e, desistindo ao toque, resiste ao seu domador. Esse é um excerto de Geórgicas, do grande poeta Virgílio. Nessa obra, o autor desenvolve sua percepção filosófica sobre a guerra, a peste, o amor e a morte. Mais importante do que isso, ela foi escrita em rústica capitalis, fonte muito utilizada nos escritos literários da Roma Antiga. O papel velino, assim como o pergaminho da pele de bezerro, eram um dos meios principais que essa fonte foi difundida. Além disso, era pintada à mão com cor preta ou vermelha. Uma tipografia fluida, base de todas as letras de estilo condensado, a rústica capitalis foi criada para economia de espaço e rápida execução, até porque a fonte anterior, a capitalis quadrata, possuía traços muito orgânicos e mais espaçados. Também vale constar que a capitalis quadrata era destinado aos escritos sobre lápis, pergaminhos ou papiros. A tendência scriptio continua também foi apreendida na escrita cursiva antiga e nova. A primeira, reservada ao uso cotidiano como lista de compras e anúncios. Já a segunda, originou o M e N minúsculos de nosso alfabeto. Nota-se aqui também o desaparecimento das serifas. A Idade Média chega com um novo padrão de beleza. Os unciais celtas apresentavam decorações zoomórficas e orientações geométricas mais refinadas, mas ainda com inspirações da escrita romana cursiva nova. Segundo Pseudolus, uma personagem de uma história do dramaturgo Plauto, a cursiva romana nova só poderia ter sido escrita por galinhas em razão de sua ilegibilidade. O A, D, E, H e M tinham aspectos mais curvos, o que os distinguem das letras romanas, retinhas e simétricas. Os unciais celtas, difundidos por pergaminhos escritos por apetrechos pontiagudos, também registravam ilustrações de animais e criaturas sobrenaturais com cores brilhantes e intensas colocadas adjacente umas às outras para intensificar a textura acentuada da ornamentação distorcida. Com uma vida tranquila e autossuficiente, os monges copistas utilizavam das iluminuras para abrilhantar as páginas com acentuação colorida e reflexo de ouro e prata. Ainda assim, para tornar o enredo bíblico mais claro.
Nas scriptoria, recintos que eram destinados à produção de escritos bíblicos, havia diversas fontes em uso. A mão carolíngia era redonda e cheia. Os gestos da pena acompanhavam para baixo os traços ascendentes, além de ter uma aparência afunilada, uma pontuação padronizada e maior espaçamento entre as palavras. Já a textura românica tinha intercalações, sobreposições e fusões de outras letras com uma geometria um pouco mais ousada e o truncamento dos traços. Tanto é que encontramos no mesmo escrito formas diferenciadas de se expressar a mesma letra. Por fim, a textura gótica apresentava traços verticais pesados e retilíneos. Era tão parecida quanto ao tecido, daí o nome. Mas exigia nela uma dificultosa leitura. As alturas de ascendentes e descendentes eram encurtadas e espaços verticais reduzidos. Com o advento da textura gótica, a bastarda, assim como as rotundas, pegaram carona em algumas de suas características. A primeira delas é a perda de aridez e nitidez dos ângulos. Além dessa, há uma condensação mais violenta, formas quebradas e mais geométricas. A renascença bate à porta. Junto dela, os formatos curvilíneos das novas fontes que estão por vir. Agora eu passo a bola para a Inca. Estamos agora na Europa do século XV. Os livros são considerados artigos de luxo, já que são copiados à mão por escribas. Quem tem acesso à literatura são o clero e a nobreza. Uma só cópia da Bíblia levava cerca de 3 anos a ser produzida. A esse ponto, os chineses já haviam inventado a prensa de madeira. A produção, entretanto, ainda era muito demorada. Surge no cenário um ourives chamado Johannes Gutenberg, que revolucionaria a produção de livros. Ele substituiu os tipos de madeira e argila por metal, ou, mais especificamente, por chumbo. Esses tipos poderiam ser rearranjados, trocados de lugar, de forma que ficaram conhecidos como tipos móveis. Foi aberta, então, em 1450, a possibilidade de imprimir as mais diversas frases com simples trocas de ordem. Para imprimir, Gutenberg utilizou uma prensa de vinho, só que um pouco modificada. Após 10 anos de trabalho e o auxílio financeiro de um rico homem de negócios, a prensa entrou em produção. Essa invenção possibilitou a impressão de 800 cópias da Bíblia, tal como a impressão em massa de livros. O conhecimento começa a se espalhar e popularizar em proporções nunca imaginadas. Podemos inclusive relacionar isso à popularização da internet. No que se refere às fontes, a tentativa de Gutenberg era de se assemelhar ao máximo com a escrita manual da época. Dessa forma, vemos a presença de caracteres tipográficos góticos. As primeiras faces de tipos eram modificações de alfabetos feitos à mão pelos escribas. Gradativamente, os tipos foram se distanciando do modelo manuscrito, inspiradas pelo pincel, em direção a uma estética mais racional ou ornamental. Chegamos então ao Nicholas Jenson, aprendiz de Gutenberg, e que desenvolveu os primeiros caracteres romanos puros, batizados com seu nome, serifados e com diferentes espessuras de traços, que variam entre grossos e finos. Em seguida, Francesco Grifo, em 1506, cria o primeiro tipo itálico, com a função de economizar espaço na produção de livros, já que os caracteres eram mais estreitos. A princípio, isso era usado no texto corrido, mas, em 1550, começou a ser usado apenas para destaques, citações e palavras de língua estrangeira, como atualmente. Chegamos a um momento crucial da história, onde o tipo começa a ser reconhecido como forma adicional de representação artística,
cuja proporção foi inclusive estudada por Leonardo da Vinci. A partir daqui, vemos fontes mais trabalhadas em questão de proporção e com destaque para o contraste entre fino e grosso. Albert Dürer elaborou letras com base em formas geométricas, como círculos e quadrados. Claude Garamond criou caracteres que se desvencilhavam totalmente da escrita manual e foi um dos primeiros a fundir e vender letras para as oficinas de impressão. Robert Grandjon criou a primeira conhecida como fonte cursiva, numa tentativa de simular a escrita manual do dia a dia. John Bakersfield criou o tipo considerado romano de transição entre o romano antigo e o moderno. Giambattista Bodoni apresentou o primeiro tipo com enfoque racionalista e não caligráfico, chamado estilo moderno, ou modern style, que refletia os fundamentos aristocráticos. Agora, quem dará seguimento com a Revolução Industrial será a Gabi. O período de Revolução Industrial ocorreu no século XIX e várias inovações e conceitos foram criados. A tecnologia produzida no período reduziu custos unitários e aumentou a produção de impressos. A maior disponibilidade criou uma demanda insaciável. Uma das razões para a ocorrência desse evento foi a era da comunicação em massa. Teve uma variedade de tamanhos tipográficos e os estilos de letra tiveram crescimento e destaque para o objetivo principal no momento. As propagandas na Revolução Industrial geraram uma mudança no papel social e econômico da comunicação tipográfica. Antes do século XIX, a disseminação de informações por meio de livros e folhetos era sua função dominante. O ritmo mais rápido e a necessidade de comunicação de massa de uma sociedade cada vez mais urbana e industrializada produziram uma expansão rápida de impressores de material publicitário como anúncios e cartazes. Maior escala, maior impacto visual e novos caracteres acessíveis e expressivos eram necessários e a tipografia de livros que evoluíra da caligrafia não atendia suas necessidades. Com a competição entre impressores litográficos e tipográficos, as letras possuíam formas de forte contraste e grandes dimensões. As maiores inovações do período foram as letras display, que ficaram progressivamente maiores e grossas, com cerca de 5 centímetros, a fonte egípcia por Vincent Higgins em 1815 e a fonte sem serifa por William Casson em 1816. A demanda crescente de cartazes públicos para clientes resultou em editoras específicas de impressão do tipo display. Nos Estados Unidos, Darius Wills começou a experimentar a confecção de tipos de madeira entalhados à mão, duráveis, leves e custando metade do preço dos tipos de metal. Após a criação de prensas, a impressão de alta velocidade virou realidade. Porém, apesar da rapidez da impressão, a composição tipográfica manual e a posterior redistribuição dos tipos na caixa de trabalho era um processo lento e caro. No século XIX, as impressoras podiam produzir 25 mil cópias por hora, mas cada letra de cada palavra de cada livro, jornal ou revista precisava ser composta manualmente. O alto custo e o ritmo lento da composição limitavam até os maiores jornais diários a 8 páginas e os livros eram considerados preciosos. Em 1886, Otmar Mergenthaler, inventor, fez a sua primeira demonstração de uma máquina de composição no escritório New York Tribune. Recebeu o nome de Linotype, linha de tipos. A máquina era capaz de fazer um trabalho de 7 ou 8 tipógrafos e o preço de 3 centavos para um jornal de 1880 despencou para 1 ou 2 centavos. O número de páginas multiplicava e a circulação disparava. A publicação de livros se expandiu rapidamente com livros de ficção, biografias, livros técnicos e de história com os didáticos e literários clássicos que estavam sendo editados. O linotipo desencadeou um surto de produção de periódicos e os semanários ilustrados alcançavam o público de milhões na virada do século. E agora eu passo a próxima parte para a Ana sobre a Idade Moderna.
Ao adentrar o século XX, mantemos o ritmo industrial de produção, o que irá causar mudanças drásticas nesse período. Viajamos por entre fontes psicodélicas na década de 60, floreios da Art Novel, criação das fontes sóbrias e universais que conhecemos hoje, como a Futura e a Times New Roman, até a era digital, em que a criação se torna acessível a qualquer indivíduo. Em uma linha cronológica, abrimos a década de 1910 e 1920, recheada por tendências contrárias à velocidade e objetificação gerada pelas indústrias. Isso se torna visível nas vanguardas europeias, como no cubismo e dadaísmo, com a abstração da forma e o movimento contrário à simples publicidade. Nesse período, com o surgimento da tecnologia offset, a indústria gráfica jamais seria a mesma. Com a impressão mais rápida, prática e aprimorada, a fim de atingir maior público com maior qualidade gráfica, a era informacional concretiza seu surgimento. Isso fica claro no período de guerras e entreguerras, onde as notícias deveriam ser atualizadas, construídas e divulgadas diariamente. É nessa época, inclusive, que a Times New Roman, fonte com um dos melhores graus de legibilidade, sobriedade e clareza que existem, foi criada. Em resumo, a união da tiragem offset com uma fonte sóbria e adaptável, as notícias se tornavam práticas, claras e intuitivas. No pós-guerra, o advento tecnológico foi marcante, momento em que computadores e outros artigos começaram a se espalhar pelo mundo. Com sua parcial democratização em 1980, inicia-se um período conhecido como tipografia contemporânea, a qual vivemos até o momento e desfigura tudo que conhecemos ao longo da história como produção tipográfica. Afinal, os tipos deixam de ser peças físicas para dar espaço a sequências de códigos binários. Ao somar o acesso à toda a herança tipográfica historicamente construída, a pluralidade de interpretações pessoais e a possibilidade de criação digital, o resultado gerado é uma maior produção e consequente perda de qualidade e desvalorização tipográfica. A tipografia é, além de um conjunto de símbolos logicamente planejados e dispostos, uma arte de comunicar intuitivamente por meio de sua forma. Por esse motivo, o estudo estético e funcional de um alfabeto, quando criado, é imprescindível. Caso contrário, o leitor irá se deparar com um texto em que sua preocupação seja a fonte utilizada e não a informação que deveria ser veiculada. E é por esse motivo que a tipografia se torna tão interessante quando se trata da área de linguagens e códigos. Ela pode ser entendida como linguagem visual ou instrumento comunicativo. Ótimo exemplo disso é a retomada da cultura tipográfica nos dias atuais, conhecida como letterpress. Com a incorporação de elementos como lettering e a caligrafia a esse contexto, as prensas tipográficas praticamente extintas pela indústria são resgatadas por apaixonados pela comunicação, revivendo as encantadoras técnicas tipográficas que, apesar de terem sumido, estão vivas dentro de cada comunicador e estão longe de serem esquecidas.